Então, no Wikipédia, né? Você pode pegar aqui, ó, ou você ou usa outra fonte de pesquisa dentro da internet, não tem problema. Até meio isso aí serve para os mais qualificados, né? Os doutores, os arqueólogos, os, sei lá, os com formações superiores de doutorado, alguma coisa assim. Então a palavra no original, que é uma palavra grega, apóstolo significa mensageiro, né? Então nós temos o grego ele tem o grego clássico, né? O grego antigo e o grego contemporâneo. Então essas línguas elas mudaram, né? Elas não têm a mesma denotação, conotação, ou elas têm mantém a estrutura do radical da palavra, mas ela não altera muito, ela altera muito na questão do sentido da palavra. Eu vou estar explicando melhor daqui a pouco sobre isso. Então, o grego antigo, ele não, muitas das vezes ele não casa com o grego moderno, ele vai dar algumas coisas diferentes, mas é coisa muito técnica, só para quem estuda de forma profunda, né? Por exemplo, no português, você faz uma citação no português. A língua portuguesa, no ano de 1500, era falada de um jeito. Hoje ela é falada totalmente diferente. Eu lembro, por exemplo, que o chamado de imortais, né, os homens que são tutores da literatura, que montam a estrutura da literatura, eles fizeram ajuste no português, né? Tem, por exemplo, a palavra linguiça, né? Ela tinha um tremazinho, que são dois pingozinhos em cima do i. Eles tiraram isso. E como você lê, por exemplo, a palavra em português, você leria linguiça, né? Porque tirou o trema. Mas só que agora popularizou a língua dessa forma. Tem muitas observações em relação a o idioma falado que ele vai mudando de forma popular, eles ganham, a palavra ela ganha potencialização ou potencializa com mudanças. Eu não vou ficar apontando aqui porque isso seria um, uma linha de muita exaustão, né, confusão, mas a questão é que as línguas elas evoluem, elas mudam, né? Não muda a forma radical da palavra, a etimologia da palavra não muda, mas em algumas questões de aplicações do dia a dia a palavra muda, né? Em uma outra hora eu falo um pouco mais sobre isso ou trabalho sobre esse tema para poder explicar melhor. Então, com essa palavra apóstolo, né, ela significa, no grego mais antigo, ela significa mensageiro, né? Então, qualquer um, você vai ver, se você ler a Bíblia no original, você vai ver que tem muitos apóstolos sendo citados lá nas Escrituras, mas só que no sentido no sentido da palavra aplicada na época, né? Mensageiro. Mas em relação a esses homens que foram selecionados, a aplicação é diferente, né? Esses 12, eles são homens diferenciados. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa diferenciação mais abaixo do texto que a gente vai ler. E a gente vai entender melhor essa situação que eu estou explicando aqui. Eu vou voltar e vou recobrar você sobre essa situação. Vamos prosseguir aqui para a gente poder desenvolver. Então aqui, ó, onde eu estou selecionando, né, o homem teria que ter vivido quais eram os quesitos, né, para um homem ser apóstolo. Né? Ele teria que ter vivido com os apóstolos, andado com Jesus, passado pelo batismo de João Batista e visto os eventos da crucificação e ressurreição de Jesus. E não existe nenhum homem com essa data vivendo atualmente, né? 2050 anos. Seria aproximadamente isso aí. Jesus já morreu mais de 2000 anos, né? Então o resumo da ópera aqui é qual é o homem que hoje cumpre esse requisito. Você responde aí, né? Então a resposta para mim, nenhum.
Mas você cria um caderninho e bota essa questão aí para você mentalizar, refletir, né? Parar e pensar que tem algumas pessoas que se dizem apóstolo hoje em dia. Ela pode ser apóstolo, mas será que é cabível isso, né? Para mim, essa palavra, como eu estava dizendo, antigamente ela não tinha essa reserva. Hoje ela já mudou, ela tem uma reserva, né? Essa palavra apóstolo, ela é reservada para aqueles 12 homens. Eu não vejo que cabe um homem hoje dizer assim, ah, eu sou apóstolo de Cristo. Ah, então ele pode dizer que ele é mensageiro de Cristo, né? Mas essa palavra ela ganhou, na questão de status da palavra, ela ganhou uma reserva, ela é para aqueles 12 homens, né? Como a gente viu lá em cima, que eu citei, né? Jesus escolheu os 12 homens, ele citou o nome dos 12 homens, então não existe apóstolos atualmente, né? Esse homem ele teria que ter testemunhado todos os eventos e ele teria aproximadamente aqui 2050 anos, se você calcular desde a morte de Cristo, né? Eu não estou sendo aqui exato dizendo que Jesus morreu com 30, com 32, ou ele começou o ministério com 28. Isso aí não importa, né? O fato é que está registrado nas escrituras que ele começou aproximadamente 30 anos e PT. Eu não vou ficar criando polêmica, porque o ponto não é esse. O ponto é outro aqui, né? A questão de definir como é que se define e qualifica um apóstolo, né? Hoje em dia essa palavra é reservada. Apóstolo é para aqueles 12 homens que foram escolhidos por Jesus. Então isso vai fazer toda a diferença entre os textos e assuntos que iremos tratar lá na frente, né? Alguns estudos sobre, eu vou botar aqui outro painel aqui, né? Deixa eu fazer aqui um negócio aqui rápido. Então aqui, né, que a gente começou a entrar nessa situação aqui, ó, então vai fazer toda a diferença aqui, né? Se você respeitar essa aula que eu estou dando, né, essa dica que eu estou dando, né, vamos dizer assim, vai fazer toda a diferença no batismo, na doutrina do batismo, imposição de mão, né, o batismo de João Batista, o batismo do Espírito Santo. Você vai poder abrir a sua mente e entender, né, até mesmo o plano de salvação, vai entender as coisas com mais clareza, devido ao respeito a essa explicação que eu estou dando. Então vamos seguir aqui. Opa! Vamos seguir aqui no nosso roteiro para a gente